Você tem 3 tipos de dança no Egito, né? Você tem a dança religiosa, a dança funerária e a dança recreativa. São categorias que a gente divide, né? A partir das cenas. As religiosas são as mais numerosas, né? Você tem os festivais, as procissões, né? Os festivais religiosos. E aí você tem as cantoras, como a Chamoensu, que cantam os hinos. Ela, no caso, é uma cantora solista. Você tem o coro e você tem os dançarinos também. Então você tem faz parte de uma espécie de um cortejo, né? A estátua do deus sai do templo, percorre, faz um percurso, né? Às vezes de um templo até outro, e aí você tem uma série de cantos e de dança junto. Então esse normalmente são assim as danças religiosas, ligadas aos festivais e aos grandes templos. Então você deveria ter as dançarinas do templo, né? Elas ficavam ligadas ao templo e eram chamadas no dia dos festivais. Essas a dança religiosa. A dança funerária é menos representada, né? Muitas delas provavelmente têm uma origem pré-histórica. Normalmente acompanham o féretro, né? Acompanha o caixão com o morto até a sepultura. Mais ou menos o que se faz com o Deus, com a estátua do Deus que sai em procissão, se faz com o morto também. Então é como se os dançarinos fossem abrindo caminho para o funeral. Então você tem, por exemplo, dois dançarinos muito famosos, vamos dizer assim, que são os dançarinos Mu. Eles vão dançando na frente do caixão. Quando o caixão com a múmia ou com o morto chega na necrópole. Então ele vai até a porta do túmulo. Então provavelmente é uma dança apotropaica. É uma dança que ao mesmo tempo que afasta o mal, atrai o bem para o morto, né? Para que ele, né, faça o início da jornada dele do pós-vida seguro. Então você tem essas danças funerárias. As danças recreativas são um pouco mais complicadas, porque muitas vezes elas aparecem associadas com figuras religiosas também. Homens com máscaras de leão, mulheres segurando espelhos e símbolos de divindades, né? Então você tem essa dança dita de recreação. Muitas vezes são feitas por crianças, né? Grupos de meninas ou grupos de meninos. Lembra muito, né, sugere muito danças folclóricas, que podem estar ligadas à agricultura, né, à fertilidade dos campos, mas sempre tem elementos religiosos junto. E todas as danças egípcias que têm um caráter festivo, né, então aí se tira as funerárias, todas as danças, sejam essas populares ou religiosas, são associadas à deusa Hathor, que é a deusa da dança, né, da embriaguez, do canto, da música. Curiosamente, no Ocidente a gente sempre conhece Ísis, a gente sempre associa a Ísis com todas as divindades egípcias. Isso até por uma influência dos romanos. Os romanos cultuavam Ísis, achavam que era a principal divindade. E muita gente fala por aí que Ísis é a deusa da dança. Não é, Ísis nunca foi a deusa da dança. A deusa da dança é a deusa Hathor, é a senhora da música, a senhora da dança. Inclusive as oferendas que você faz para essa deusa, você faz dançando e faz com música. Não é só dando alimento, dando perfume, incenso. Você dança e canta para a deusa. Isso é um alimento para ela. Então a deusa Hathor, não é à toa que ela também é a deusa da fertilidade, a deusa do renascimento, né, que conduz a alma do morto à vida eterna. Então todas as danças alegres são associadas à deusa Hathor. Uma que é comum, que aparece em danças religiosas e danças recreativas, é uma espécie de dança acrobática. Curiosamente, ela aparece muito em cenas de templos, né? São feitas por mulheres, elas fazem uma espécie de arco. Como todas as cenas egípcias, é meio difícil você saber exatamente qual é a execução dos passos, do movimento. Mas elas contorcem todo o corpo, elas usam os cabelos soltos, né? Aparentemente faz parte dessa coreografia jogar o cabelo. Os cabelos soltos, a gente também sabe pela literatura, pelos textos egípcios, que é associado à deusa Hathor, que é a deusa da dança, que é a deusa do erotismo, a deusa da alegria, né, da embriaguez. É uma deusa que a única deusa egípcia que aparece com os cabelos soltos. Normalmente as deusas têm os cabelos presos, né? Ela tem o cabelo solto. Então, possivelmente, essas danças acrobáticas, com essa coisa do cabelo, as dançarinas estão com o torso nu, né? Elas estão só com o saiote. Tudo isso tem uma ideia talvez de despertar a fertilidade da divindade, ou despertar o Deus, né? Reanimar o Deus. Por isso que elas aparecem, são cenas que você nunca imaginaria ver numa parede de um templo, e você tem essas cenas dessas dançarinas
Existe uma dança acrobática mais antiga, que também se fazem arcos, se fazem movimentos, mas os cabelos aí são presos a uma bola. Parece que elas giram essa bola com o movimento do cabelo, é uma trança que termina numa bola. Né? Aí já não seria uma dança ligada à religião ou aos templos, seria uma dança de entretenimento. Ela aparece em algumas cenas de tumba e o contexto assim não é muito claro, mas não está evidente a presença de uma divindade. Parece uma dança acrobática mais de recreação. Né? Parece quase que um jogo feito por moças. Né? Existe também uma dança em que fica uma figura central, né? Uma moça, e ela é girada pelas mãos por outras, como se fosse uma roda, como se ela fosse um peão que é girada por outras meninas. Então parece um jogo misturado com uma dança. Outras parecem simplesmente jogos infantis, como pular cabra cega, né? Você tem uma agachada e outra pulando. Então fica difícil você saber o quanto é dança, o quanto é uma brincadeira, o quanto é um jogo. Né? Mas você tem esse tipo de dança. Outras já são danças mais ritmadas, não parecem ser danças acrobáticas. Né? Você já tem a presença de harpa, já tem presença de pessoas cantando, pessoas batendo palmas. Né? Então você tem um movimento sincronizado, menos atlético, vamos dizer assim. Né? Você tem já a ponta do pé, você tem gestos, né? Jogando os braços para baixo, depois jogando os braços para cima. Então você tem uma variedade grande de formas de dançar. A maioria delas são em grupo. Você não tem muitas representações de uma única dançarina. Normalmente, o que a gente imagina, né? A não ser que seja uma sequência de passos, né? O que a gente imagina é que são danças em grupo e são sempre divididas, né? Danças só de homens e danças só de mulheres. Danças de meninos e danças de meninas. Você tem uma dança masculina que é uma espécie de luta, parece uma congada, uma luta de espadas, que hoje é feita ainda no Egito, né? Feita principalmente no Alto Egito, na região de Luxor, e que pela escassez de dançarinos, mesmo no Egito, são poucos homens que ainda dançam isso, as mulheres acabaram substituindo os homens. Então você consegue, no Ocidente você vê mais mulheres dançando com bengalas, né, no lugar dessas hastes, do que homens, mas originalmente são homens. A gente vê isso em cenas egípcias muito antigas. Curiosamente, um é sempre mais velho que o outro. Você tem um homem, normalmente calvo, e um jovem dançando. Mas é uma dança que parece uma luta coreografada. Por isso que lembra uma congada, né? Seria uma dança recreativa também. Então são esse tipo de dança. Você tem uma dança um pouco mais lenta, um pouco mais ritmada, vamos dizer assim, e uma outra mais acrobática, com mais esforço físico, né? Com mais desempenho físico, né? Fazendo arcos, saltos, né? Você tem esses dois tipos de dança, e essa dança mais
infantil, vamos dizer assim, mais recreativa, que parece mais um jogo, né? Uma ciranda ou uma cabra cega. As danças no Egito têm vários nomes também, né? Existe uma palavra genérica para dança que é iba. Isso é o genérico para dança, para qualquer dança. Curiosamente, essa palavra está associada a jogos, né? Iba se escreve com um hieroglifo que é um peão de jogo, talvez porque o movimento lembrasse um jogo num tabuleiro. Mas existem palavras muito específicas, existem, por exemplo, palavras para dança de animais, porque os animais também dançam. Então tem macacos treinados para dançar, que nem a gente costumou ver no Ocidente, né, realejos, que os macaquinhos dançavam, que era comum na Europa, né, no início do século XX, no século XIX. Os egípcios também treinavam animais para dançar. Então tem palavras só para animais. Curiosamente são palavras que são para animais e estrangeiros. Então tem palavras específicas para danças estrangeiras, que não são danças egípcias. Então existe uma linguagem rica ligada à dança, né? Então você tem essas três categorias de dança que aparecem normalmente nas tumbas e nos templos, mas tem aquela dificuldade, né, pela aspectiva, né, por essa perspectiva que os egípcios têm, que a gente chama de aspectiva. É difícil saber como é que ela se desenvolve, se ela se desenvolve em roda, se ela se desenvolve em linha, se é uma pessoa só, se é mais de uma pessoa. O que a gente vê nas cenas é que eles dividem em grupos. Você tem grupos só de mulheres e grupos só de homens. Quando os homens aparecem misturados com as mulheres, muitas vezes são músicos ou são cantores. Eles não são dançarinos. Eles estão lá ou ritmando, batendo palma. Às vezes o ritmo é mantido com castanhola também, com guizos, né? Então você tem às vezes o homem ali presente na dança das mulheres, mas eles são ritmistas ou são músicos. Você tem um grupo musical que é ligado a deusa Hathor, também chamado de Herner. É um grupo de sacerdotes que cantam e dançam. É um grupo, vem desde do Antigo Império, desde a época das pirâmides, né? Esse grupo musical, são sacerdotes, são sempre ligados a essa deusa Hathor, né? Esse grupo envolve cantores, músicos e dançarinos e dançarinas, né? Então por aí você tem uma medida da importância que a dança tem no Egito, né? Quer dizer, a dança ela faz parte da vida egípcia, tanto do Egito Antigo quanto do Egito de hoje, né? No Egito de hoje a dança, tirando o contexto funerário, que eu não me lembro disso existir ainda no Egito de hoje, a dança é presente no Egito de hoje, como no Egito Antigo, em quase todos os momentos da vida da pessoa, né? Principalmente nos momentos alegres, né? Nos casamentos, né? Hoje em dia, as danças da famosa dança do ventre, né? Que o casal fica parado, ele não festeja, e a dançarina traz a fertilidade para o casal. É uma ideia que remonta lá ao Egito Antigo, né? A dança como um sinal de fertilidade, né? De transmitir a fertilidade. Isso talvez, né, venha lá do Egito Antigo. Então a dança aparece, né, em cenas, desde as primeiras cenas, das mais antigas, né, desde o período pré-dinástico, né, antes da construção das pirâmides, né, mais de 2000 anos antes da construção das pirâmides, você já tem cenas ou bonequinhos, né, de dançarinas. Tem até umas bonecas de argila que a gente chama de bailarinas, né, porque elas têm uma posição que lembra muito de uma bailarina. Então, desde a pré-história até hoje, a dança é muito presente no Egito, né?
Bes é uma das divindades associadas à dança e à música. Né? Ele é uma figurinha bastante diferente, assim, ele é uma mistura de um anão com um leão. Né? Às vezes ele está usando pele de leão, no caso aqui ele está usando, mas não dá para ver muito bem porque ele é escuro. E o rosto dele é uma mistura de um rosto humano com um rosto de leão. Está com a língua para fora. Né? Ele é uma espécie de carranca também, porque ele afasta o mal. Então ele muitas vezes é associado, ele aparece dançando ou tocando instrumentos, principalmente a harpa, uma espécie de tamborim. Né? Ele tem várias formas, né? Tem uma forma guerreira, né? Que é o que aparece ali do lado, que ele está com um escudo e uma espada. É uma outra forma do deus Bes, uma forma de combater o mal. Ele é um deus benéfico, embora ele tenha essa cara assustadora, é para assustar o mal, para afastar o mal. E entre eles a gente tem um amuleto fálico, né? Um amuleto que traz coisas boas, né? Por isso que é um amuleto, um fetiche, né? Um objeto de culto, que você tem uma figurinha pequenininha com um falo muito grande e sobre o falo ele tem um tambor, ele está tocando um tambor. Não é muito comum, o mais comum é você ter essas figurinhas com uma pessoa tocando uma harpa em cima do falo. Por algum motivo o instrumento musical está associado com o pênis ereto, como sinal de fertilidade também e de alegria, de festejos. Né? E ele é feito de faiança, que é um material que os egípcios atribuem também qualidades positivas, essa cor azulada, verde azulada, de brilhar. Né? A faiança tem essa qualidade de brilhar, de atrair a luz. Isso também é muito usado para produzir essas figurinhas, esses amuletos, né? Ou esses talismãs. A gente imagina que, como você tem escolas de cantoras, deveriam existir escolas de dança também. Só que nunca foi encontrado isso, nenhum documento, nenhuma cena. Mas como elas trabalham juntas, né, formam um grupo, né, de apresentação junto, principalmente os de dança e canto religioso, a gente imagina que, como existe uma escola de canto, deveria existir uma escola de dança também. Não é uma coisa familiar ou uma coisa passada só individualmente, deveria ter uma sequência rigorosa, como eram os hinos, como eram os cantos, né? Principalmente para essa dança religiosa. A representação dessa figura aqui feminina é uma representação tradicional. Né? Essa veste é uma veste que vem desde a pré-história. É uma roupa usada principalmente pelas deusas. Né? Você tem um vestido justo, né? Grudado no corpo. Você tem um contraste aí da cor do vestido, né? com a pele da deusa. Né? As deusas normalmente têm a pele amarela. Essa é a deusa Nut. A deusa Nut, por ser a mãe do morto, ela muitas vezes aparece com essa coloração avermelhada para lembrar a cor do útero, né? E o interessante do vestido grudado no corpo é que a gente sabe pela cultura material, né, pelos restos arqueológicos, que o tecido usado pelos egípcios é o linho. Desde as pessoas mais pobres até o faraó, todos usam linho. Né? A diferença é a qualidade do linho, a quantidade de tecidos que a pessoa tem, mas do camponês ao faraó só veste linho. E o linho não tem essa conformação no corpo. Né? A gente só vê isso no corpo das mulheres, né? Ou das deusas, no caso aqui. Né? Isso é para destacar essa sensualidade da figura feminina, né? Essa sensualidade da ideia de fertilidade. Então, no caso aqui, como ela é a mãe do morto, né? Ela vai transmitir essa fertilidade dela para o morto para que ele renasça no pós-vida, para que ele tenha uma segunda existência. Os egípcios acreditam que a morte não é o final, né? Você tem uma sequência. Na verdade, eles temem a segunda morte, né? Não é a primeira. Essa não existência que eles temem, né? Então, os mortos continuam a existir, eles nascem no outro mundo. E essa é a mãe deles no outro mundo, a deusa Nut, que é a deusa do firmamento, por isso que ela tem os braços abertos, né? Ela está como se recebendo o morto. Então, quando você coloca a múmia aqui e fecha o caixão, ela abraça o morto. Essa que é a ideia. Então essas roupas justas que a gente só vê nas figuras femininas é para destacar essa ideia de fertilidade,
que para os egípcios está associada com erotismo, né, com sensualidade, a ideia está toda misturada, eles não fazem essa separação, né? Então uma mulher sensual é uma mulher fértil, essa é a ideia para os egípcios, né? As ideias estão todas comunicadas, né? Então por isso que você tem essa conformação, esse vestido colado no corpo, que você só obtém se o vestido for molhado, se o linho for molhado, senão o linho seco não fica assim. E você tem, não é o caso aqui, mas você tem figuras assim que ainda tem, além do vestido grudado no corpo, tem a transparência. O corpo está transparente, o corpo feminino. Só na figura feminina, na masculina não. E o homem também usa roupas de linho, só que no caso dele a roupa não gruda no corpo.